Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Eu estava aqui assistindo, um dos meus filmes clássicos, nos meus arquivos aqui no computador. Esse aqui é o Eles Vivem. Aconselho você a assistir, cara. É uma dica. E também estava pensando em gravar alguma coisa para vocês, para publicar hoje. Eu tenho muita coisa para falar sobre a guerra na Ucrânia, mas eu meio que me imponho alguns obstáculos, algum compromisso, uma espécie de obrigação e não atropelar os assuntos. Então eu tenho que voltar um pouco em conteúdo que eu já havia pensado em gravar, e até gravei, sobre quem está vencendo a guerra. Será que a Ucrânia derrotou a Rússia? A Rússia perdeu? A Ucrânia venceu? Como que funciona? O que está acontecendo? Gravei, não gostei muito do resultado, até editei o vídeo, mas coloquei lá no Rumble. Coloquei lá para não perder o meu trabalho. Mas pensei, vou gravar melhor, vou fazer um vídeo mais objetivo, para não ser tão redundante em alguns termos, para não me perder às vezes em divagações, em assuntos paralelos, que também pode se tornar um conteúdo individual. Eu tenho que me focar às vezes, sabia? No que eu quero passar para vocês de informação. Eu quero falar sobre como anda a guerra na Ucrânia nesse momento. É diferente do que você vai acompanhar na maioria desses canais de informação, nos blogs, nos sites especializados, nas redes tradicionais que estão cobrindo a guerra. Não, a Ucrânia não está vencendo a guerra. Esquece o que você está vendo lá e faz você acreditar nisso. A Rússia não foi derrotada também, como eles querem fazer você pensar. Vamos começar ali sobre o básico de guerra, que a maioria das pessoas não passa para você. Eles vão dizer para você que guerra é matar alguém e destruir alguma coisa. É só isso. Não. Uma guerra, o importante para os adversários ali em disputa, em conflito, não é o volume de destruição ou o número de mortos. Isso aí não é realmente importante para eles. O que define ali as ações militares são o plano estratégico de guerra. E você decide quem venceu ou quem perdeu a guerra, levando em consideração o plano de cada um. Certo? Então, o sucesso ou o fracasso depende de se esse plano foi concluído eficientemente ou não. Se as metas, os objetivos foram alcançados ou não. O resto que acontece ali depois da operação militar iniciada, que seriam as destruições, as mortes, e toda aquela tragédia, que às vezes até comove as pessoas ou choca outras, isso daí é só consequência da busca por objetivos. Em uma guerra desse nível, por exemplo, um país de primeiro mundo, uma das maiores potências militares, que é a Rússia, invadindo a Ucrânia, que se julgava ali ter por trás dela a OTAN e indiretamente os Estados Unidos, outra grande potência militar mundial, você imagina que essa guerra não é algo simples assim, nem os seus planos de guerra. Lógico que o plano estratégico da Rússia, ele não consiste em um objetivo, em uma meta a ser alcançada. Não. É uma série, um conjunto deles que forma ali o plano e que precisa ser alcançado para você dizer se a Rússia venceu ou não a guerra. Da mesma forma, eu acho que a Ucrânia tem isso. Ela tem um plano estratégico envolvido ali nessas ações, que inclusive provocaram o início da guerra, quando o Zelensky declara publicamente que queria entrar para a OTAN, ou seja, estabelecer uma base militar avançada a controle dos Estados Unidos na fronteira com a Rússia, além, é claro, de sabotar outros interesses econômicos e geopolíticos que a Rússia tinha dentro da Ucrânia. Então, ela tem lá a sua estratégia. O Zelensky, o governo ucraniano, ela tinha uma linha de ação contra os russos e talvez não tenha dado certo. Ou, caso eles tenham alcançado o seu objetivo, talvez eles tenham vencido a guerra, segundo a visão deles. A gente tem que olhar o que era o objetivo de cada um e o que foi alcançado ou não. A guerra na Ucrânia, na verdade, ela não começou agora, no dia acho que 24 de fevereiro de 2022, não. Ali foi o início da operação militar russa, que era uma reação a uma ação da Ucrânia, que não começou também agora com a declaração de uma proposta de entrar para a OTAN, que irritou profundamente o Putin. Não. Tem outras coisas por trás que acabaram forçando a Rússia a reagir.
E a reação da Rússia foi invadir a Ucrânia. Em 2014, eu já falei para vocês em outra oportunidade, né, a Ucrânia passou por um processo de guerra híbrida, né, que é forçar uma crise econômica, para ter uma revolta popular em torno da crise social e derrubar o governo e colocar um governo fantoche no lugar. Então, a Ucrânia foi vítima de um golpe em 2014 e o fantoche colocado lá, por quem manobrou o golpe, né, foram gente ligada aos interesses norte-americanos. Ocorre que dentro da Rússia tinha muitas questões de interesse do Putin, né, da pátria russa. Né, questões econômicas e geopolíticas ali. E tem sempre aquela questão da estratégia militar, né? A gente está falando de duas potências mundiais militares. Então os russos têm lá, né, uma estratégia militar de preservar sua segurança e também preservar seus interesses. Mas esse golpe foi o início da guerra. Porque quando você coloca, né, um presidente fantoche no lugar, que tem a única missão de comprometer, né, as relações da Ucrânia com a Rússia para prejudicar a Rússia e quem sabe provocar uma reação futura, né, que foi detonada ali com o gatilho do anúncio que eles iam entrar para a OTAN. Então, cara, ali foi o início da guerra. Ali foi o preparativo, né, a provocação. A gente até escutou falar que os russos estavam mobilizando forças nas fronteiras, fingindo que era um exercício militar, mas que eles iriam invadir a Ucrânia a qualquer momento. Ficou sendo alardeado aí pela imprensa, pelo governo norte-americano, né, pela União Europeia, e o Putin fez a dele, né, deu aquela fingida e falou que não tinha nada a ver isso, que não estava invadindo ninguém, e depois invadiu. A gente imagina que numa guerra vale quase tudo, né, inclusive isso. Mas por que o Putin começou a mobilizar suas forças militares? Foi só para a invasão? Bom, a Ucrânia, ela tinha entre os seus objetivos de cortar relações e prejudicar, né, a Rússia, né, ela tinha o objetivo de tumultuar, né, o ambiente ali perto da fronteira. Em 2014, quando a Ucrânia passa pelo golpe, né, muitos ucranianos ficaram insatisfeitos com essa intervenção externa, né, esse golpe de Estado que aconteceu lá. Isso acabou, né, desenrolando um movimento separatista dentro da Ucrânia. Algumas regiões, alguns povos ali, não concordando mais com o governo ucraniano, que agora na visão deles era um fantoche, resolveram que seriam independentes. E esse movimento separatista foi financiado pela Rússia. Foi patrocinado, bancado pela Rússia. Ocorre que o movimento separatista em algumas regiões do mundo não é algo pacífico. E a Ucrânia não queria perder essas regiões separatistas. A primeira dela, né, que acabou se manifestando e acabou, né, promovendo o seu movimento de separação, né, do governo ucraniano, foi a Crimeia, que foi apoiada firmemente ali pela Rússia, pelo Putin. Por que isso aconteceu? Porque o Putin não queria perder, por exemplo, o acesso russo ao mar, que era promovido ali em cooperação com a Ucrânia, né, o Mar de Azov, né, onde tem uma grande costa, né, dali da Ucrânia, né, com algumas cidades, né, e tinha ali na região da Crimeia alguns portos que ajudavam no mercado, na economia russa, durante o inverno deles lá, que é muito rigoroso. Então congela, né, boa parte, né, do movimento marítimo, mas esse porto ali, esses portos na região da Crimeia, né, Odessa, né, eles ficam em funcionamento. Então o Putin, não querendo perder o seu acesso ao mar, mesmo durante o inverno, e prejudicar a sua economia, ele ajuda o movimento separatista da Crimeia, que alguns dizem que a Crimeia foi anexada pela Rússia, mas na verdade o Putin só reconheceu, né, a independência da Crimeia. Lógico que quem está lá no comando da Crimeia tem um compromisso com os russos. Mas, após em 2014, outros movimentos separatistas continuaram em andamento. Muitos deles, patrocinados, é lógico, pelo Putin, na região da Bacia de Donbass, que eu acho que é o ponto central da disputa, né, além de alguns objetivos menores ocultos ali. E o que tinha de ideia o governo ucraniano? Para prejudicar a Rússia, ele precisava controlar a Bacia de Donbass, né, exterminar esses movimentos separatistas, né, e depois colocar em prática a outra parte, né, do seu compromisso, ali, da sua missão, das suas ordens, que seria, né, entrar para a OTAN e transformar a Ucrânia em uma base militar avançada, né, contra a expansão russa. Porque a OTAN, se você não sabe, ela é isso, única e exclusivamente. Um mecanismo, uma ferramenta, né, do Ocidente para conter a expansão russa.
Ela foi criada originalmente após, né, o término da Segunda Guerra, né, com a alegação, a justificativa de unir os povos ali da Europa, né, sob o controle, é lógico, dos Estados Unidos, que precisava vender armas para alguém, né, e financiar ali sua própria indústria, né, para, digamos, uma disputa com a União Soviética entre capitalismo e comunismo. Vamos unir, né, algumas nações para conter o avanço do comunismo. Então, para conter a União Soviética, se cria a OTAN. E aí quem é membro da OTAN recebe um financiamento, recebe umas armas, para não, né, aderir ao movimento comunista. Correto? Só que a União Soviética acaba. E a OTAN não acaba. Então você percebe que a OTAN não era só para conter o comunismo. A OTAN continua existindo para conter a Rússia. A Rússia o que era nesse momento? Né? Um grande país que poderia disputar a liderança mundial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos só se sustentam na posição de líder mundial hoje justamente porque ele acaba sabotando seus concorrentes. Não existe disputa. Ele não permite isso. Isso é o capitalismo agindo, tá? O capitalismo só é bom, né, desde que não haja uma alternativa a ele. Então ele sabota outros regimes. E ali, quando a OTAN permanece, ela vai, ao invés, né, de se limitar a conter o avanço russo, ela vai aumentando com seu número de membros, ela vai expandindo e isso vai sufocando a Rússia. Vai provocando a Rússia. E tem dificuldades em relações comerciais, em relações geopolíticas, né, em traçar os seus planos de desenvolvimento. Às vezes ele tinha uma ideia de conseguir extrair certo mineral, certo recurso em certa região, e os Estados Unidos vão lá e tomam na frente deles. Prejudica, né, logicamente, a Rússia e favorece os Estados Unidos. É isso. É para isso que serve a OTAN. E a Ucrânia entrando para a OTAN, percebeu que certamente o Putin iria reagir a algo do tipo. Então perceba que por trás da Ucrânia existem pessoas que não querem o fim da guerra, justamente porque foram eles que criaram a guerra. Né? Os Estados Unidos, a sua máquina de guerra, ela ganha muito dinheiro vendendo armas nesses conflitos. E muitos desses conflitos são criados, né, e são manobrados pela OTAN, que é a cadelinha de guerra dos Estados Unidos. Muitos membros da OTAN vendem armas, né, para outros membros que não têm armas, dizendo: ó, vocês precisam se preparar para uma guerra que nós vamos provocar no futuro. É isso, né? E tem muita indústria, muita economia que gira em torno disso. Então, perceba que muitos membros da OTAN estão vendendo armas, né, e financiando, sei lá, uma reconstrução ou a resistência ucraniana, primeiro, porque não querem o fim da guerra, e segundo, porque estão ganhando muito dinheiro em cima disso. Então, esquece esse negócio de acordo, cessar-fogo, rendição da Ucrânia. Enquanto os Zelensky estiver no poder, cumprindo o seu papel de fantoche, ele vai resistir até o fim. Mesmo que sacrifique todo o povo ucraniano, né, e que a Ucrânia fique destruída no processo, para ele tanto faz. É a missão dele. Ele depende disso. Então, ali entre os objetivos, né, da Ucrânia, ali, lá desde o início da guerra, né, estava permanecendo o controle da bacia de Donbás. Lógico, porque a bacia de Donbás, economicamente, é muito importante para o governo ucraniano e poderia ser muito vantajoso para o governo russo. Então, é alvo da disputa aquela região. Ela produz muito, né, material agrícola, trigo, óleo, né? Então tem muita, a questão da agrícola é forte na região, e tem muito, né, muitas usinas de minério. Tanto é que a bacia de Donbás é o coração industrial da Ucrânia. Então controlar aquela região, né, acabando, por exemplo, com movimentos separatistas, era vital para criar uma estabilidade econômica e social dentro da Ucrânia. E aí os Zelensky poder, né, colocar em prática outras partes, né, das suas ordens lá, da sua agenda. E para os russos, não era interessante, de repente, você ter uma grande região como a bacia de Donbás, tão importante economicamente e geograficamente, né, para os militares também, né, sob o controle de um inimigo. Bom, já que é isso, vou pegar para mim. E por isso eles vêm patrocinando os movimentos separatistas há anos ali. Uma grave, né, guerra civil dentro da Ucrânia já desde 2014, com esses movimentos separatistas. Ali na região da bacia de Donbás tem Lugansk, Donetsk, né, e algumas cidades ali também, de maioria, né, de povo com relações com a Rússia, né, se tornaram alvo, né, da Ucrânia, porque o movimento separatista é muito forte ali. Então, na visão dos ucranianos, né, são traidores da pátria. E aí vale tudo contra esse povo separatista. Às vésperas da mobilização de tropas, né, do exército russo,
a Ucrânia estava promovendo, né, o que seria a sua operação final contra os separatistas. Juntaram aí cerca de 50 a 60 mil homens, né, que iam atacar a região da bacia de Donbass para acabar com os movimentos separatistas. Como são povos ucranianos, civis ucranianos envolvidos nessa disputa, né, que são ali, né, revoltados com o golpe de 2014, com o governo ucraniano fantoche, e aderiram ao movimento separatista, para quem sabe, né, ser mais simpáticos e manter relações com a Rússia, que era mais interessante, onde eles têm laços étnicos, culturais. É uma questão de independência mesmo, da autonomia dos povos ali. Ali se tornou um alvo fácil, inclusive para o ódio, né, de alguns grupos dentro da Ucrânia. Um grupo que ajudou no golpe de 2014 foi o grupo de extrema-direita, né, o Pravý Sektor, que tinha lá seu braço armado, mais extremista ainda, né, que a gente chama de Batalhão Azov. Os seus membros ali gostam de ostentar, né, símbolos ligados ao nazismo, tal, tem aquela cultura nazista, né, local ali. E você sabe que pessoas que têm essa ideia de nazismo, racismo, misoginia, xenofobia, eles não têm muitos limites éticos e morais como um cidadão comum. Para eles vale tudo, desde que preservem a sua causa e alcancem seus objetivos. Então eles foram usados, né, como fanáticos que são, e é fácil de mobilizar fanáticos, foram usados, foram incorporados, até como recompensa, pela ajuda no golpe em 2014, foram incorporados às forças regulares, militares da Ucrânia. Neonazista do batalhão Azov, agora era um membro das forças especiais ucranianas. E eles lideravam esse movimento antisseparatista. Então essa grande mobilização de 50 a 60 mil homens da Ucrânia era liderada por esses extremistas do batalhão Azov, que não tem nenhuma, digamos que nenhum constrangimento, nenhum ressentimento em matar civis ucranianos, que para eles são traidores, já que são contra o governo golpista, né, e são a favor da Rússia. Então tem uma grave crise na bacia de Donbass. É uma região, né, muito valiosa em disputa pelos dois lados. E a Ucrânia tinha o objetivo de restabelecer todo o controle sobre aquela região e inclusive retomar a Crimeia. Lógico, né, porque ela tinha uma missão original de prejudicar os negócios da Rússia. Então, tomando a Crimeia, até o acesso aos portos durante o inverno seria cortado para os russos. Então percebe que o objetivo ucraniano está bem definido no início? Não só provocar a guerra, mas para isso eles precisavam estabilizar regiões separatistas, né, e eliminar, né, povos, ainda que ucranianos, contra o governo, contra o golpe. E aí, você acha que os objetivos ucranianos foram alcançados com sucesso? Após a operação russa, eles tomaram a região da bacia de Donbass? Ou eles perderam o controle como a gente vê hoje? Então não foi um sucesso essa operação. A Ucrânia conseguiu entrar para a OTAN? Conseguiu, né, criar ali um mecanismo de defesa contra o avanço da Rússia? Bom, eu não acho que isso aconteceu durante a guerra. Só você vê o resultado aí. Ficam falando de cessar fogo, se fazendo de vítima, porque os russos estão tomando tudo o que eles queriam. Inclusive a bacia de Donbass e algumas cidades estratégicas. E outros alvos que a gente vai discutir já já. Então, quer dizer, dentre os objetivos primários ali, da Ucrânia, nenhum foi alcançado. Eles foram prejudicados em todos. E tiveram prejuízos ainda maior. Como, por exemplo, perder de vez o controle sobre a bacia de Donbass, que estava em disputa até então. Era um movimento separatista. Agora ela está ocupada por tropas russas apoiando os separatistas, que potencializa muito a defesa da área. Então a Ucrânia perdeu o controle sobre grande parte do seu território. Na verdade, a parte mais importante do seu território. Tanto economicamente, como, né, geopoliticamente, militarmente. Hoje a Ucrânia não tem nem acesso ao mar, por exemplo, do Mar de Azov. Se perde o controle da bacia de Donbass, o Mar de Azov também está fora do controle ucraniano. E a Rússia avança sobre várias outras cidades portuárias, né, na região, né, inclusive já na parte do Mar Negro, já não é no mar interno de Azov, mas no mar externo ali do Mar Negro, né, também para assumir o controle e tirar totalmente o acesso da Ucrânia ou do governo ucraniano ao mar. Vai ficar tudo sob controle russo, direta ou indiretamente. Então qual a vantagem? Né? Como que alguém pode dizer que a Ucrânia venceu a guerra? A sua grande força militar, né, o seu exército que estava ali para combater os separatistas ou para defender a Ucrânia, foi totalmente dizimado. A capacidade bélica, né, seja naval,
né, seja terrestre ou aérea, da Ucrânia foi dizimada. O que restou de resistência na Ucrânia foram esses extremistas, em pequenos blocos, em pequenas células, que defendem, né, com as suas próprias vidas, porque isso depende, a vida deles depende disso, né, defendem alguns pontos estratégicos, cidades, né, algumas passagens importantes, né, na geografia militar. É isso, só restou isso, cara. E ficaram fazendo aquela propaganda, né, exibindo mortos, muitas vezes que eles mesmos provocaram, né, na sua estratégia de defesa, né, colocando civis como escudo para conter o avanço russo, para constranger, por exemplo, um ataque em massa aéreo, né, eles se escondem atrás de civis. Foi isso que restou para a Ucrânia. Resistência isolada, né, extremistas neonazistas ali matando civis ucranianos como método de defesa para expor a Rússia, né, ou para criar um escudo humano para continuar lutando, e perderam o controle sobre a bacia de Donbás, a chance de retomar a Crimeia, acesso aos portos, né, e à região marítima, que é importante para a economia. Perderam tudo isso. Como que alguém pode dizer que a Ucrânia está vencendo a guerra? Eu não entendo. Eu não entendo como alguém acredita nisso. De vez em quando você vê um vídeo na internet da resistência ucraniana, né, explodindo um blindado russo, né, dizem que derrubaram um caça russo, né, tropas russas foram, né, metralhadas, porque a estratégia ucraniana de defesa se reduziu a essas células isoladas, né, esses grupos isolados militares. Então eles transferiram, né, o conflito militar para um regime de guerrilha. Então é um cenário de guerrilha que não é favorável para tropas regulares. A vantagem das forças militares russas seria usar o poder bélico que eles têm, por exemplo, com suporte aéreo, mísseis e aviões bombardeiros, onde você devasta toda a resistência e depois avança com a infantaria por cima, né, só para finalizar o processo. Isso é a guerra moderna. E a Ucrânia sabia disso, então ela expôs civis como escudo, se esconderam em áreas povoadas de civis, inclusive transformando civis em reféns, para conter esse suporte aéreo, né, de bombardeio em massa russo, né, e isso muda a estratégia, vai para o confronto direto com a infantaria, mobilização de tropas, né, aqueles comboios terrestres, dentro de um cenário de guerrilha, né, favorece, né, aqueles grupos táticos rápidos, né, que você tem ali dentro da Ucrânia de resistência, guerrilha, né, que seria facilmente eliminada, né, se os russos usassem bombas e aviões de suporte aéreo. Né? Acabava, né? Não tem guerrilha quando você tem uma força militar com o poder da Rússia. Mas, para não se expor muito, os russos sabem que tem muitos civis ali. E a destruição vai ser muito grande para acabar com essa resistência localizada, com esses focos de guerrilha. Então acaba, né, se expondo, né, esse cenário aí que é desfavorável a eles. É uma estratégia funcional, né, dos ucranianos, mas é covarde, porque sacrifica civis no processo. Tá, vamos falar da Rússia? Aí você me disse se a Rússia venceu ou não a guerra. Se ela foi derrotada ou não pela Ucrânia. Até agora eu acho que você percebeu que a Ucrânia não está indo muito bem nos seus planos, né? Isso não pode ser considerado uma vitória, apesar de tudo que você vê por aí.